Amém. Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Então tá bem engraçado hoje de manhã. Você que está acompanhando pela internet, não está podendo presenciar, o pessoal escolheu todo esse lado aqui, né? Mas tudo bem. Se eu ficar olhando muito para esse lado, não estranhe não, tá certo? Vamos orar para a gente começar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, ouvindo da sua palavra, desfrutando mesmo da sua presença, Pai, juntos. Nós te damos graças, Senhor, pela sua bondade, pelas suas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós, de fato, colocamos nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor ajuste o que precisa ser ajustado, para que o Senhor fortaleça aquilo que precisa ser fortalecido, Senhor. Sim, para que o Senhor nos instrua conforme a sua vontade, Senhor, conforme a sua palavra. Nós oramos, Espírito Santo, para que você tenha liberdade para falar e fazer aquilo que há no seu coração mesmo. Nós oramos para que a sua vontade seja feita, Pai, acima das nossas. Nós te agradecemos, Pai, pela sua unção, Pai, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Por você, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre finanças. E eu queria começar lendo com vocês lá no Salmo 35. Salmos capítulo 35, versículo 27. Salmos capítulo 35, versículo 27. Todo mundo abriu? Diz assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. A gente vai comentar um pouco mais sobre esse versículo daqui a pouco, mas hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre prosperidade. Sabe, a gente está no assunto sobre finanças e eu não sei se você reconhece a importância de nós estarmos falando sobre isso. Talvez algumas pessoas pensem só em falar em dinheiro, algumas pessoas já ficam com o pé atrás, não acham que dinheiro não é assunto para se falar em igreja, mas convenhamos que dinheiro faz parte da nossa vida. A gente convive utilizando o dinheiro para comprar alimento para nós, para comprar, assistenciar alguém que está passando por alguma necessidade. O dinheiro não é o nosso Deus, amém? O dinheiro não é o foco da nossa vida e Jesus deixa bem claro que a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Você não é mais crente ou menos crente por conta do dinheiro que você tem, amém? Mas o dinheiro faz parte do nosso dia a dia e a gente precisa aprender a fazer bom uso. Não sei se você sabe, mas dinheiro, problemas financeiros ainda é uma das maiores causas de divórcio, de destruição de famílias. Não sei se você conhece alguém, um amigo, uma pessoa que se desgostou, se desvencilhou de outra, criou uma inimizade ou não quis mais estar perto por conta de dívida, por conta de pegar um dinheiro emprestado, por conta de não pagar algo em dia. Pessoas que perdem motivos e tempos na sua vida por problemas financeiros, por dívidas. Quantas pessoas não estão por aí desesperadas, sem conseguir dormir, por conta de não saber administrar bem o seu dinheiro. E sabe, a gente precisa mesmo fazer bom uso daquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Tudo aquilo que nós temos é o Senhor que nos dá. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. A nossa vida, o nosso dia, o nosso tempo e também o nosso dinheiro. E assim a gente precisa saber fazer bom uso daquilo que o Senhor nos dá. Eu não sei se alguém já disse assim para você: rapaz, cuida aqui do meu celular, cuida aqui do meu cachorro, cuida aqui do meu menino. E a gente tem muito cuidado para cuidar das coisas dos outros, né? Às vezes quando é algo da gente, a gente nem liga tanto. Rapaz, se quebrar é meu mesmo, né? Se fizer errado. Eu quero que você entenda que o dinheiro não é somente nosso. É o Senhor que está nos confiando algo, para que a gente faça bom uso mesmo. E sem dúvida isso reverte em coisas para nós, mas também vai além de nós. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso essa manhã, né? Eu quero que isso fique bem claro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Não é o foco central da Bíblia, amém? Deixar isso bem claro. O tema central da Bíblia não é dinheiro. O tema central da Bíblia não é riquezas. E na verdade o foco do Novo Testamento não é apenas a obtenção do dinheiro, mas como a gente usa o dinheiro. O uso que a gente faz. A gente ouviu agora há pouco, né, o Rodrigo falando sobre dízimos e ofertas. E a Bíblia fala sobre isso, sobre nós usarmos o nosso dinheiro, mas fala muito sobre o como nós usamos, qual a nossa motivação, qual o propósito para o qual usamos. Sabe, talvez numa vida
antes de Cristo nós vivíamos uma vida desregrada, mas agora a gente tem domínio próprio. E a gente vai comentar um pouco sobre isso nesses próximos cultos dessa série, né? A gente está passando esse mês falando sobre finanças, mas eu queria já abrir esse parênteses. A gente não precisa viver endividado, amém? Pessoas se endividam por aí por, às vezes, suprir uma necessidade, um vazio. Pessoas, rapaz, eu preciso, se eu não comprar aquilo, eu vou ficar angustiado, eu não vou saber, eu vou ficar... Cara, a gente já tem Cristo. A gente já tem Cristo que supre todas as nossas necessidades. Eu digo mais, a gente tem Cristo que, se a gente não tivesse nada, a gente vai ver essa manhã que esse não é o plano de Deus para nós. Não é viver uma vida na miséria, não é viver uma vida sem nada, uma vida passando fome. Esse não é o plano de Deus definitivamente para nós. Mas se fosse, a gente ainda conseguiria viver uma vida feliz, porque a gente tem Cristo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque não faz sentido nós, como cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, estarmos entrando em dívida após dívida para suprir um suposto vazio no nosso coração. A gente precisa entender que a gente é suprido e completo em Cristo. E a gente não tem falta de nada. Falta de nada. Mas a Bíblia fala muito, a Bíblia fala sobre como administrar o dinheiro, traz conselhos a respeito disso, né? Sobre no que gastar, como gastar, sobre economizar, mas isso é conversa para um outro momento. A Bíblia fala sobre como conseguir recurso, e já deixando bem claro, como a gente ouviu semana passada, através da vida de Nildo, a Bíblia respalda o trabalho. Amém? Trabalhar não é consequência do pecado. O que é consequência do pecado é o cansaço, é a fadiga, mas o trabalho foi algo instituído por Deus. Então o trabalho é bênção, amém? A Bíblia diz que Deus vai fazer prosperar tudo aquilo que você fizer. Se você não fizer nada, Deus não tem o que prosperar. Então a gente precisa fazer algo. Paulo vai chegar até a dizer que aquele que não trabalha, que também não coma. Porque na igreja dos Tessalonicenses tinham pessoas que estavam se aproveitando. Rapaz, o pessoal aí está abençoando, então não vamos nem se preocupar em trabalhar. A gente assiste o necessitado, a gente acude o necessitado, mas é importante também que ele se esforce, que ele trabalhe. Eu gosto que Paulo fala para os Efésios, ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe, para que tenha com que sustentar, mas também com que acudir o necessitado. A gente deve mesmo se esforçar para acudir o necessitado. Paulo, muitas das vezes, ele abdicou do direito que tinha de receber as ofertas da igreja, para poder trabalhar e conseguir provisionar a bênção para os irmãos que estavam passando necessidade. Não estou dizendo que o ministro, o pastor, receber uma oferta, receber um salário é pecado, pelo contrário. Paulo também deixa bem claro que a gente não devia amordaçar o boi enquanto ele debulha. Enquanto o boi trabalhava ali na agricultura, não era correto eles taparem a boca do boi. Tem gente que fazia isso, tapava a boca do boi para que ele não comesse enquanto estivesse trabalhando. Paulo diz: não, ele está trabalhando, deixa que ele coma, se sustente enquanto trabalha. E Deus traz instrução a respeito dos levitas, aqueles que trabalhavam no templo. O que você entende é que até o nosso pastor, os pastores que recebem um salário por estarem em tempo integral no ministério, eles estão trabalhando. Eles não estão sem fazer nada e recebendo alguma coisa. Eles estão precisando se esforçar. Paulo vai dizer que são dignos de dobrados honorários aqueles que se afadigam na oração e na palavra. Eles estão fazendo o quê? Estão trabalhando por amor a nós. Estão trabalhando para que você receba uma palavra, trabalhando para que você receba uma visita, trabalhando para que quando surgir um problema na sua casa, ele lhe socorra. O que você entende é que Deus abençoa o trabalho. Deus tem outras formas de nos abençoar? Com certeza. Deus pode lhe abençoar além do seu trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas Deus vai usar o seu trabalho. Deus pode lhe dar uma ideia, vai lhe dar graça, vai lhe dar força, sabedoria, para que você desempenhe um bom trabalho e possa adquirir o seu sustento, tanto para você, mas também para acudir o necessitado. A Bíblia também diz que Deus, ele supre as nossas necessidades, que Ele proporciona tudo ricamente para o nosso prazer. E como nós lemos aqui, a Bíblia diz que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Deus se alegra na prosperidade do justo. Deus, ele proporciona os recursos necessários para que nós possamos simplesmente crer e administrar aquilo que Ele nos dá. O que é que você pensa comigo? Eu não sei se você, como pai, já deu um presente para o seu filho que ele não soube administrar bem. Você talvez deu um carrinho, um brinquedo. Mesmo que, às vezes, lá em casa, tem um tempo que a gente fazia a feira do mês. E essa feira do mês incluía o lanche que a gente levava para a escola e comia em casa no mês. E eu me lembro que, às vezes, a vontade da gente era comer tudo num dia só. Porque é muito bom. Batatinha é muito bom. Você gosta de batatinha? Eu gosto de batatinha. Mas, voltando ao assunto, a vontade era comer tudo. E eu quero que você pense, se eu comesse tudo naquele dia,
Isso queria dizer que meu pai era um pai ruim, que me deu pouco, me deu apenas o que eu precisava para um dia, de forma alguma. Ele me deu os recursos necessários. Qual é o problema? É que eu não soube administrar. Tem gente que diz que Deus não deseja a prosperidade simplesmente porque faz mau uso dos recursos que Deus dá. A Bíblia nos garante de que a gente não precisa se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. E eu quero deixar isso muito claro. Deus, Ele supre as nossas necessidades. O que é que acontece? É que às vezes a gente não administra bem. A gente não administra bem, falta o dinheiro, aí o que é que as pessoas pensam? Deus não quer que eu seja rico, Deus não quer que eu prospere, Deus não quer que eu tenha o suficiente. Deus me chamou para viver na miséria mesmo e sofrer de dívida atrás de dívida. E muitas vezes não é. Muitas vezes é simplesmente má administração. Imagina se eu como criança chegasse em casa, chegasse para você e dissesse: rapaz, eu estou aqui, meu pai não me ama. Meu pai pode amar outros, mas eu não. Porque eu estou aqui segundo dia do mês e não tenho mais uma batatinha para comer. E tu fizesse o que ontem? Comi as 35 batatinhas do mês todinho. Isso não significa que meu pai é mau. Isso significa simplesmente que eu não fiz bom uso daquilo que ele me deu. Você consegue me entender? Além disso, tem pessoas que passam necessidade por simplesmente achar que Deus não quer a prosperidade deles, simplesmente por não querer. Deus está com um recurso, eu não sei quantas vezes, não sei você, eu já deixei de receber de coisas simplesmente porque não pedi. Simplesmente porque fiquei com medo da pessoa dizer não. Com medo de saber se a pessoa ia querer. Às vezes você já foi num restaurante, alguma coisa, a gente não pede algo, não pergunta algo, com medo de receber um não, com medo por não saber se aquela era a vontade daquela pessoa. E o que eu quero dizer para você essa manhã é que existem esses dois lados. Existe alguém que pode ficar sem viver uma vida de prosperidade por fazer mau uso dos recursos que Deus dá. E existe aquele que pode viver uma vida sem prosperar, simplesmente por não saber que Deus quer a sua prosperidade. Ao longo desse mês a gente vai ter ministrações falando sobre o bom uso. Como usar os recursos que Deus nos deu. Como não viver uma vida avarenta, viver uma vida de generosidade. Conselhos que a Bíblia nos traz mesmo sobre esse lado das finanças. Mas hoje a gente vai enfatizar o lado de que Deus quer. Deus, Ele se alegra na prosperidade do seu servo. Jesus, Ele diz que Deus, Ele é um bom pai, que sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Deus, Ele quer o nosso bem. Não sei se você já passou por essa impressão de que às vezes a gente coloca na nossa mente como se Deus não quisesse o nosso bem. A gente vai orar às vezes pensando assim: eu vou orar para ver se muda o coração de Deus. A gente pode não dizer isso com as nossas palavras, mas a gente está aqui o quê? Se esforçando para ver se Deus vai olhar para a gente com pena e vai dizer: tome, meu filho, toma aí a resposta da sua oração. E Deus não se move por pena, amém? Deus se move por fé. Eu gosto muito da apostila do Rema na parte de oração, que ela vai trazendo descrições do que não é oração. E uma das coisas que ele diz assim é que oração não é desabafar com Deus. Você pode desabafar com Deus, você pode abrir seu coração e dizer: Deus, aqui a situação está ruim, eu estou angustiado, estou com isso. Mas se quando você sai da sua oração, você está tão triste quanto quando você entrou, tem alguma coisa errada. Se você não resolveu nada. Você concorda comigo? Se você chega para pedir ajuda a alguém lhe diz que vai lhe ajudar, e você sai triste do mesmo jeito, então você não está confiando na pessoa não. Você só, beleza, obrigado aí. Mas vai procurar outro socorro, outro meio. O que você entende é que a gente ora porque Deus nos escuta. E o que você entende é que Deus, Ele quer o nosso bem. A gente não está orando para ver se Deus nos acolhe, para ver se Deus volta o seu coração e começa a querer o nosso bem. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são planos de paz. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Jesus diz: qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Ou se pedir água, vai dar uma serpente? Jesus estava falando sobre oração. Sabe o que é que ele diz antes? Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Batei e se abrirá. Buscai e encontrarei. O que você entende é que é simples. Porque Deus, Ele não está nos resistindo. A Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, aquele que acha que nem precisa de Deus. Mas aquele que se humilha perante o Senhor, aquele que é humilde, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor. E se a gente reconhece, a gente recorre ao Senhor, Ele libera graça e favor para nós. Deus não é contra nós. Paulo vai dizer isso: se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Deus é por nós.
E a gente não precisa viver angustiado, meu Deus, mas talvez amanhã Deus não queira me abençoar. Talvez Deus amanhã não queira me dar a provisão. Deus, Ele é poderoso e Ele quer o nosso bem. Por isso que a Bíblia diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Eu gosto do que Jesus, quando Ele fala lá em Mateus 6, vamos ler lá, Mateus capítulo 6. Mateus no capítulo 6, no versículo 25. Vamos ler a partir do 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A gente vai ler já mais outros versículos, mas eu queria começar destacando. Jesus, ele começa dizendo sobre a gente não servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. E aí quando ele fala isso, por isso eu digo a vocês, não se preocupem. Não se preocupem com o que comer, beber ou se vestir. Jesus não está ensinando a gente a viver uma vida negligente, amém? A viver uma vida, vamos viver de qualquer jeito mesmo, Deus vai dar o nosso sustento e agora a gente não faz mais nada. Como foi bem ministrado semana passada, Deus, ele abençoa o nosso trabalho. Deus nos chama mesmo para trabalhar. A Bíblia tem um versículo lá do Velho Testamento que diz que Deus nos dá força, Deus quem deu força para adquirir riquezas. Deus, ele nos abençoa. Mas tem pessoas que estão tão preocupadas com o que beber, vestir ou comer, que estão servindo às riquezas. E sabe, é fácil a gente identificar isso na nossa vida. É só a gente perceber para que lado a gente cede. Numa situação em que a gente precisa se preocupar com as coisas de Deus, com a direção do Senhor, com aquilo que Deus está falando conosco, ou com as riquezas, para qual lado a gente pende? Não, a gente passa o dia preocupado com a riqueza, a gente passa o dia preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir, e não busca o Senhor. Isso mostra qual está sendo o nosso Senhor. Jesus vai dizer logo mais, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se a gente só busca o dinheiro, a comida, o beber, o vestir, esse está sendo nosso Senhor. Jesus, certa vez, essa passagem, eu gosto muito dessa passagem, está em João 6, a multidão buscando Jesus mais uma vez, porque Jesus tinha multiplicado pão e peixe. Pão e peixe gratuito, assim, multiplicado, de bandeja. O pessoal foi atrás de Jesus para comer pão de novo. E Jesus corrige eles, diz aí, trabalhem não por esse pão que perece, mas pelo pão que não perece. E aí ele traz um discurso, e a multidão sabe o que faz depois do discurso? Dura esse discurso e sai. Qual era o Deus da multidão? Era o pão e o peixe. O que é que a multidão queria? Comer pão e peixe. Qual era a busca? Comer pão e peixe. Não era Deus. Mas Jesus se volta para os discípulos, pergunta, vocês também não querem não? Pedro diz, para quem iremos? A busca dos discípulos era as palavras de vida eterna. Quando o nosso Deus é Deus e não as riquezas, fica fácil não ser avarento, fica fácil ser generoso. Inclusive, Paulo vai falar mais de uma vez que avareza é idolatria. Avareza é idolatria. Ter a mão remissa demais, não ser generoso é idolatria. Idolatria é aqui, idolatria ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro. Nunca foi. A Bíblia relata pessoas ricas, inclusive no momento da crucificação de Jesus, uma das pessoas que foi pegar o corpo dele depois era José de Arimateia, que era um homem rico. Um homem rico. O problema não é ter riqueza. Como a gente vai ver depois, Paulo fala para os ricos. E ele não diz, diga aos ricos que lancem fora suas riquezas, mas que façam bom uso delas. O problema é só quando o dinheiro se torna o nosso Senhor. Mas o nosso coração deve ser de não se preocupar com essas coisas.
Porque a gente se preocupa com aquilo que é importante para nós. Aquilo que é importante para nós é fácil a gente pensar. Na verdade, talvez você passe o seu dia pensando na sua família, talvez você passe o seu dia pensando no seu trabalho. Você não passa o seu dia pensando na morte da bezerra. Você nem se preocupa com a bezerra. A gente se preocupa com o que é importante para nós. Mas Jesus começa a dizer aqui para não se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Mas eu queria destacar o versículo 31 e 32, ele diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. O que eu quero destacar aqui são duas coisas. É que ele diz que quem procura essas coisas são os gentios, aqueles que não têm aliança com Deus. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. O que você entende é que a Bíblia é tão clara de que a vontade de Deus é nos abençoar, a vontade de Deus é nos prosperar, é nos dar o sustento, que ele diz assim: nem se preocupe com isso, porque Deus, Ele tem cuidado de vocês. Eles sabem que vocês precisam. A vontade de Deus é a nossa prosperidade mesmo. A vontade mesmo de Deus é a nossa bênção. É que nós tenhamos uma vida, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, com ampla suficiência. Ampla suficiência. Eu vou destacar um pouquinho mais para o final também, mas já de antemão, isso não quer dizer que todo mundo vai ser multimilionário. Você consegue me entender? Prosperidade é não ter falta. Prosperidade é ter uma boa jornada. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, mais uma vez, tem gente que às vezes pensa que não, é porque Deus quer que eu seja multimilionário, aí pega o salário que recebe hoje e gasta com besteira. Gente, eu vou passar desse ponto, mas eu não sei você, mas isso sobe um alerta em mim. Quando pessoas como cristãos estão buscando preencher o vazio do seu coração com as coisas desse mundo. E aí, compra desenfreado, faz qualquer coisa com dinheiro, porque eu preciso disso. Se eu não comprar isso, olha, eu já fico nervoso, já fico agoniado. Agora que eu comprei, agora eu estou tranquilo. Parcelei em 70 mil vezes, mas estou tranquilo. Buscando preencher com as coisas desse mundo, sendo que a graça do Evangelho é que a gente não tem mais sede. A graça do Evangelho é: aquele que tem fome, vem até mim e coma. Aquele que tem sede, vem até mim e beba. A gente tem Cristo. Davi vai dizer que há plenitude de alegria na presença. Paulo fala sobre uma paz que excede todo entendimento. E Paulo inclusive vai dizer que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E sabe como ele termina? Tudo eu posso, naquele que me fortalece. Aquilo que nos sustenta não é o dinheiro. O que preenche o nosso vazio não é o dinheiro. O que nos preenche é Deus. E o dinheiro é só um acréscimo. E eu quero que você entenda, isso se torna tão pouco que a gente entende que Deus nos supre. O problema é que a gente às vezes coloca o dinheiro como algo tão grande que a gente fala assim: eita, é Deus ou o dinheiro, né? Cara, o dinheiro é um detalhe da nossa vida. Deus é mais. Às vezes quer mais para uma cura do que para uma provisão. Crê mais que Deus pode nos curar de uma doença, de um câncer em metástase terminal, mas não crê que Deus vai botar comida para você comer amanhã na sua casa. A gente crê que Deus pode fazer cair chuva, cair granizo, nevar em Campina Grande, mas não crê que se a situação apertou, se você foi botado para fora de uma hora para outra, Deus não pode enviar alguém para fazer com que uma feira chegue na sua casa. Que Deus não pode dar uma ideia para que você consiga o sustento da semana. Porque para a gente o dinheiro ainda é algo muito grande. Ao ponto de que se a coisa aperta um pouquinho mais, a gente se entristece. Você já presenciou isso? Mas de verdade, eu acho que eu já presenciei mais de uma vez que parece que é mais fácil se alegrar com uma dor de cabeça, com uma pedra no rim, do que por ter só 100 reais na conta.
Deus, ele é mais do que qualquer coisa. E Ele pode suprir qualquer necessidade. E mais do que isso, Ele quer. A prova de que Deus é bom e de que Ele é por nós é que Ele nos dá. Jesus, ele diz aqui: por acaso não é a vida mais do que o sustento? Por acaso não é o corpo mais importante do que a vestimenta? Mas se Deus lhe deu a vida, e lhe deu um corpo, lhe deu energia para lhe acordar, dar o sustento é o menor, é o mais simples. Deus tem as suas formas de fazer. O que a gente precisa fazer é confiar e entender que Deus, Ele é bom. Deus, Ele é por nós. A gente não está lutando contra Deus, não. Deus, Ele está trabalhando a nosso favor. Sabe quando os maiores absurdos, a Bíblia vai dizer em Isaías 64, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, nem com ouvidos se percebeu um outro Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus quer tanto abençoar que Ele trabalha por você, só por você esperar nele. Em outra passagem ele diz que Ele dá enquanto dorme. O salmista vai dizer: eu já fui moço, já fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Deus, Ele provê. Deus, Ele se alegra na prosperidade do justo. Deus não está querendo ver você penar, não. Às vezes a gente, não sei se você já fez, né, porque muitos aqui são pais, né? E às vezes quando o filho é colocado de castigo, né? Você tira o celular, tira a internet, deixa ele sem fazer uma coisa ou outra. O que é que ele pensa? Meu pai é mau, está me privando disso aqui. E às vezes as pessoas pensam isso, que porque Deus às vezes coloca no coração e fala assim: rapaz, dá uma oferta na vida de fulano, rapaz, vai lá e abençoa Cicrano. Tu faz: rapaz, Deus não quer a minha prosperidade, porque Deus não me quer ver próspero. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque as pessoas acham que as exigências que Deus faz para o nosso respeito são para nos ver mal. Olha, filho, não faz isso. Ei, não compre isso agora não. Ei, não investe nisso aqui agora não. É porque Deus não nos quer nos prosperar. É porque Deus quer que eu viva uma vida na miséria. É porque o dinheiro vai alcançar meu coração. É porque Deus não me quer bem. É porque Deus não quer o meu bem. Mas é porque Deus quer o seu bem, que Ele está livrando de muitas coisas. Deus, Ele é bom. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Deus, Ele é bom. Gente, a gente é cooperador de Deus. Nós não somos inimigos mais de Deus. Uma prova disso é que Ele enviou o seu Filho por mim e por você. Mas se Deus não fosse por nós, Ele já tinha nos deixado há muito tempo. Eu gosto que Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente já tinha passado dessa para pior, não é nem para melhor. E era para bem pior mesmo. Mas Deus enviou o seu único Filho por amor a mim e a você. Por isso que Paulo vai dizer: por acaso, se Ele, aquele que não poupou o seu próprio Filho, por acaso não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Deus, Ele é por nós. Eu quero destacar que, de fato, a maior bênção da salvação, da morte de Cristo, é a salvação. Mas não tem benefício maior do que esse. Se seu Juquinha se converter, morador de rua, e passar mais 5 anos morando na rua, com fome, doente, crendo em Jesus, ele está no lucro. É melhor do que um multimilionário com jato, avião, vivendo na Suíça sem Jesus. Eu gosto muito do Salmo 73. O Salmo 73 para mim é um dos salmos mais lindos mesmo da Bíblia. O salmista começa dizendo assim: certamente bom é o Senhor é bom para com Israel, para com o seu povo. Aí ele diz assim: mas por pouco, quase que eu tropeçava, quase que resvalaram os meus pés. Sabe por quê? Porque eu vi a prosperidade dos maus e senti inveja dos perversos, porque eles estão fazendo aquilo que é errado e estão vivendo bem. E eles falam com arrogância. E as pessoas dizem: sabe o quê? Eles são fonte da qual beber. E quando a gente não vê isso, vê as pessoas no mundo sem Deus, e as pessoas pensam: isso que é vida. Rapaz, eu queria era isso para mim. Rapaz, eu queria era ter isso. Rapaz, eu queria era viver assim. São fontes de qual beber. Ele pensa: eles estão vivendo tudo isso e falam com arrogância. Deus nem está vendo. Ele diz: e quanto a mim, eu estou aqui passando necessidade. Pensei: certamente foi inútil manter puro meu coração.
Só em pensar sobre isso foi pesado para mim. Mas eu digo para você, quando eu li esse salmo, eu passei muito tempo falando sobre esse salmo e eu pulava os versículos que dias depois, porque eu queria que o salmista dissesse assim: até que eu entrei no santuário do meu Deus. Ele vai dizer isso: até que entrei no santuário do meu Deus. E eu queria que a continuação da frase fosse assim: e então minha casa se encheu de bens e tudo ficou mil maravilhas. Ele não diz isso. Até que entrei no santuário do meu Deus e nenhum problema mais aconteceu na minha vida. E não é isso que ele diz. E eu não estou dizendo que isso não acontece na nossa vida, amém? Mais uma vez a gente vai enfatizar ainda, fique em paz, de que Deus, Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa prosperidade, Ele quer a nossa saúde, Ele quer o nosso bem-estar. E Deus não tem problema em você ser rico. Pelo contrário, a gente tem que ser próspero mesmo. O dinheiro tem que estar na mão de quem sabe administrar, de quem sabe fazer bom uso desse dinheiro. E somos nós. O reino precisa de investimento. Você já imaginou chegar aqui na igreja, aí chega o visitante vir cultuar aqui e diz: meu irmão, desculpa, mas hoje o culto aqui está sem energia, então... Você já parou para pensar o quão bom é você poder estar na escola dominical essa manhã e não estar agoniado com o sol? Tá, meu Deus, que calor, meu Deus, que calor. Ele falou o quê? Meu Deus, eu perdi, eu estava pensando aqui no calor. Isso interfere. A gente perde a atenção. Deus quer mesmo proporcionar bons ambientes para que a gente possa desfrutar ainda mais da presença, estar mais atento, e para que alguém, quando chegar aqui, possa ser bem amparado. A gente tem a nossa igreja, a assistência social, e que bênção é poder chegar uma família para o pastor e dizer assim: pastor, passando necessidade, e dizer assim: não se preocupe não, que aqui a nossa igreja é próspera, a gente tem aqui cesta para dar e para vender, mas a gente não vai vender não, a gente vai dar, porque é tanta prosperidade que a gente está doando cesta básica. Você consegue me entender? Deus quer mesmo, e como Paulo vai falar com isso, ampla suficiência em tudo, para toda generosidade. Mas o salmista não diz isso. O salmista diz assim: até que entrei no santuário do meu Deus e vi como termina a vida deles. Eles estão andando por caminhos escorregadios. É como alguém que desperta do sonho. Você já teve naquele sonho bem bom, e aí quando você ia comer aquele bolo, quando você ia pegar aquela coisa que você estava almejando, quando você ia entrar dentro da casa dos sonhos, você acordou. E você pensa: eita, voltei à realidade. Essa é a comparação que o salmista faz. De uma hora para outra vão ser despertados do sonho. Eu acho que é Sérgio Borges, alguma coisa assim, ele fez uma música com esse Salmo 73, e ele resume nessa frase, diz: e vi como termina a vida de impiedade, sonho que se torna em história de terror. O que você entende é que a gente já tem a maior bênção, que é a nossa salvação. Inclusive o salmista depois, só para deixar claro, ele não termina o salmo assim também dizendo: então vi que a vida é triste e vale a pena com Deus. Ele termina o salmo dizendo assim: rapaz, eu estava pensando era como um animal, porque na verdade bom é estar com o Senhor. A quem tenho eu no céu além do Senhor? E o que eu poderia desejar aqui na terra a não ser Ele? Eu quero é passar os meus dias junto com Ele para anunciar as suas bênçãos, as suas maravilhas. Ele depois diz: rapaz, eu estava pensando como um burro mesmo, como um animal. Mas o que eu quero que você entenda é que a nossa maior bênção nós já recebemos, que é a presença de Deus, que é a salvação. Mas sabe o que é que isso nos confere também? Ter paz com Deus. Deus não é mais nosso... Deus, na verdade, nós é que éramos inimigos de Deus, mas nós não estamos mais em guerra com Deus, nós não estamos mais contra Deus. Em Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer assim: se nós, quando inimigos de Deus, fomos salvos, quanto mais agora, amigos, filhos, seremos por Ele salvos da ira. Agora a gente está em paz com Deus. O que você entende é que se Deus já é bom, Paulo vai dizer que a bondade de Deus se manifestou na criação através até mesmo das chuvas. Deus confere, Jesus vai dizer que nós deveríamos ser como Deus, que faz cair chuva sobre bons e maus. Deus continuou manifestando a sua bondade sobre as nossas vidas quando nós não tínhamos aliança com Ele, fazendo uma chuva, nos dando mais um dia de vida. Mas quanto mais agora, filhos de Deus, amigos, próximos de Deus, a gente vai achar que Deus quer o nosso mal? Não tem nada na Bíblia que nos aponte que Deus quer a nossa miséria. Pelo contrário, lá em Deuteronômio capítulo 28, depois você pode estar lendo, na parte do versículo 15, a Bíblia vai listar as maldições da consequência da desobediência da lei. Da desobediência da lei. E dentre elas, existia sobre não haver boa colheita, sobre os animais julgados serem infrutíferos. O que você entende é que esse era o trabalho daquele tempo. Naquele tempo não existia trabalhar numa empresa, numa fábrica.
Esse era o sustento deles. E as consequências do pecado envolviam até mesmo miséria, envolviam não ter prosperidade, envolvia fazer coisas com seus negócios e não adquirir, e não ter uma boa colheita, não ter uma boa provisão, não ter um bom resultado. Mas lá em Gálatas capítulo 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldito em nosso lugar. Romanos, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz que Cristo, Ele se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que você entende é que a maldição que estava para cair sobre a nossa vida, caiu sobre Cristo. Se havia a ira de Deus para fazer com que você vivesse uma vida ruim, uma vida desgraçada, literalmente sem graça nenhuma, na miséria, no sofrimento, tudo isso caiu sobre Cristo. Tudo isso caiu sobre Cristo. A mesma cruz, como alguém disse, a mesma cruz que nos salva é a mesma cruz que nos cura. E que também é a mesma cruz que nos livra da miséria. Não existe maldição sobre a nossa vida. Alguém faz, é porque minha família é amaldiçoada, então não adianta. Não existe maldição nenhuma sobre a nossa vida. E uma vez que a gente é feito nova criatura em Cristo, nada tem o poder de mudar essa realidade. Nada. Até a gente parece que crê mais no poder das trevas do que no poder de Deus. É porque fulaninho olhou para mim meio estranho, mal olhado. Agora eu não consigo mais. Misericórdia. O poder de Cristo é maior. Bem maior. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 8, que dele, ele deixou a sua riqueza. Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E ali ele está falando sobre oferta. Ele está falando da generosidade de Cristo, deixando todas as suas riquezas, para que agora a gente vivesse uma vida, prosperidade mesmo, de bênçãos. Deus, Ele quer a nossa prosperidade. Deus, Ele quer a nossa bênção. Deus, Ele se alegra na prosperidade do justo. Mateus 7 diz que Ele é um bom pai, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Deus, Ele quer o nosso bem. E a própria obra de Cristo nos resgata de viver uma vida na miséria, de viver uma vida presa às coisas desse mundo e sujeita a qualquer maldição que recaia de nós, consequência da nossa desobediência à lei, consequência da nossa desobediência a Deus. Você entende que a gente merecia mesmo viver na miséria. Mas agora Cristo morreu por nós. E a gente não recebe mais aquilo que a gente merecia. A gente recebe agora o que Cristo merece. Pelo nosso mérito, de forma alguma. Mas por conta que essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Deus, Ele é bom. E Ele quer o nosso bem. Prosperidade é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é ampla suficiência. E aí eu queria ler com vocês lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. No versículo 8. Diz assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para com eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. O que você percebe aqui é que Paulo fala sobre uma ampla suficiência em tudo, em todo o tempo.
Como a gente leu lá em Mateus 6, a gente não precisa se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Paulo aqui ele fala que Deus tem para nós uma ampla suficiência. E eu queria destacar mais uma vez, no capítulo 8, Paulo falando sobre as ofertas, ele diz que cada um deveria dar segundo a prosperidade de cada um. O que você entende é que a gente não pode avaliar uma vida de prosperidade se baseando nos outros. Se você for achar que ver uma vida de prosperidade é só você ter o patamar de Neymar, você vai viver uma vida frustrada. Mas uma vida de prosperidade diz respeito até uma boa jornada, uma boa vida aqui nessa terra, uma vida sem falta. Deus ele é poderoso para suprir a sua necessidade. E sabe, é interessante que a Bíblia destaca que ele não fala somente sobre uma necessidade para suprir, sobre uma provisão para suprir uma necessidade, mas aqui ele fala de uma ampla suficiência. No salmista, ele vai, eu não anotei aqui a referência, mas depois eu posso passar para vocês, se quiser depois a gente conversa e eu passo, mas ele fala que ao seu servo, Deus ele não sonega nenhum bem, Deus não tem problema em lhe abençoar, Deus não tem problema nenhum em lhe abençoar. É tanto que você vai ver nas promessas daquilo que Deus fazia para as pessoas do Velho Testamento, por exemplo, e Deus falava sobre eles possuírem a terra como promessa daquilo que ele tinha para o seu povo, mas Deus conferia muitas bênçãos para as suas vidas individuais, como abundância de celeiros, como abundância de frutos. Se eu provo pensar, para que Deus levar o povo para a terra de Canaã, para desfrutar de uma terra que emana leite e mel? Eu não podia só dizer assim, aí, eu vou abençoar vocês a viver no deserto, para vocês aprenderem que eu sou tudo para vocês. Mas não, Deus leva eles pelo caminho do deserto para dizer, aí, vocês vão chegar numa terra que vocês não vão ter nem que ficar preocupados com o dia de amanhã, se vai cair pão, se não vai. Vocês só vão precisar o quê? Se lembrar que fui eu que fiz isso por vocês. Lembrar que eu é que lhe dou força para adquirir riqueza. Lembrar que eu é que provisiono a chuva, as bênçãos para que você se sustente. Mas era uma terra que mandava leite e mel. Não sei você, mas uma terra que manda leite e mel para mim não aparenta só suprir a necessidade do dia. Não parece apenas matar a fome. Mas uma terra que vem duas pessoas carregando um cacho de uva, parece ser uma terra que vai além de uma necessidade só. Uma terra que mata mais do que uma fome. Uma terra que faz com que você viva uma bênção e viva tranquilo e ainda tenha a abundância para ajudar outros. Eu acho interessante quando no Velho Testamento, quando Deus traz algumas instruções sobre a colheita, ele diz assim, olha, quando vocês colherem, nem pegue o que cair no chão. O que caiu no chão vocês nem recolham. Deixa, porque quem estiver passando necessidade vai pegar aquilo que caiu no chão e vai tomar para si. E quando eu penso isso, eu penso duas coisas, tanto no coração generoso que a gente deve dar, de não estar catando ao ponto de, não, isso aqui é meu, isso aqui cair, se eu não pegar isso aqui, preocupado, se eu não pegar isso aqui, eita, se eu ofertar na vida de fulano, vai faltar para mim, se eu der isso para... Não, Deus está provendo. E eu vejo isso também como isso é uma abundância tão grande, que cai no chão, eu nem ligo, sei que Deus vai provisionar mais. Caiu no chão, eu nem ligo, Deus vai ter mais. Caiu no chão, não tem nem tempo para pegar o que caiu no chão, tem muita coisa para mim colher. Deus ele tem ampla suficiência. Ele diz aqui no versículo 11, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. E precisamos ser prósperos para toda generosidade. E eu quero destacar isso para a gente começar a terminar. Eu vou ler aqui rapidamente, só para... Em 1 Timóteo, no capítulo 6, Paulo fala um conselho para os ricos. Esse é um conselho para você? Amém. Glória a Deus pela sua vida. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo diz assim para Timóteo: exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Esse versículo sempre mexe comigo, me chama a atenção, porque aqui ele não diz que Deus proporciona tudo ricamente, simplesmente para toda generosidade. Existe um enriquecer para a generosidade, existe um enriquecer que é para nós suprirmos a necessidade de outras pessoas. Mas sabia que Deus às vezes vai nos abençoar simplesmente para o seu prazer? Você já parou para pensar no jardim do Éden? Para que tanta fruta? Para que tanta variedade?
Eu sempre me perguntava, porque na descrição de Gênesis 2 vai falar sobre as pedras preciosas que haviam no Jardim do Éden. Aí eu perguntava, acho que Adão nem sabia ainda como utilizá-las, mas Deus é um Deus de abundância. E eu quero que você entenda, é entender que isso se torna tão pouco diante de Deus, que se torna um detalhe da nossa vida. Dinheiro ainda para algumas pessoas, não sei para a gente não, dinheiro para algumas pessoas ainda é algo tão grande, que parece algo difícil para Deus dar, que parece algo tipo, Deus pode fazer qualquer coisa, menos dinheiro, que se torna algo. E eu sei que com dinheiro a gente compra comida, com dinheiro a gente compra roupa, com dinheiro a gente bota gasolina num carro, mas é algo muito pouco diante de Deus. E a gente já tem Deus. Deus, para dar um dinheiro, para dar 1 milhão, para dar 2 milhões, é pouca coisa. Esse não é o principal. Ele diz que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosidade e prontos para repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Você entende que o conselho de Paulo é: Ney, não deixa a riqueza não. O conselho de Paulo é: use da riqueza para juntar um tesouro ainda maior, e que eles continuem ricos mesmo, para poder ser mais abundante mesmo em toda boa obra, enriquecidos em tudo, com ampla suficiência. E mais uma vez eu quero destacar, todos nós já temos essa vida de prosperidade. E a gente vai, como eu disse para você no começo, existem esses dois lados. Talvez alguém pense que Deus não quer prosperidade porque simplesmente não sabe que Deus é bom. Algumas pessoas sabem que Deus é bom, mas por fazer mau uso do dinheiro acaba achando que Deus não quer a sua prosperidade também. Esse segundo fato, esse segundo lado, a gente vai ouvir nessas próximas semanas. Mas o que você entende é que Deus ele tem prosperidade para todos nós. Mas essa manhã eu fiquei pensando sobre isso. Será que muitas vezes nós não estamos aguardando uma prosperidade que Deus já nos deu? Às vezes Deus já tem nos dado hoje uma vida de prosperidade. O problema é o mau uso dos recursos que Ele nos tem nos dado. Falta de generosidade, avareza, tentar suprir os desejos do coração com coisas dessa terra. Ele diz aí que eles usem do dinheiro para ajuntar um tesouro, para que eles alcancem a verdadeira vida. Eu creio, lá em 2 Coríntios, Paulo fala dos irmãos, se eu não me engano, da Macedônia, que eles, apesar da profunda pobreza, demonstraram grande generosidade. Um povo próspero. Mas talvez alguém olhasse para eles e dissesse: isso não tem prosperidade nenhuma. Mas no meio da pobreza, eles tinham para eles, para se sustentar e para ainda exalar generosidade. Sabe o que é isso para mim? Prosperidade. Paulo vai falar sobre o contentamento. E contentamento não é viver conformado, amém? Eu vivi para viver assim, sem nada. Não, Deus tem bênção para a sua vida. E eu oro mesmo para que você seja enriquecido em tudo, tenha ampla suficiência. Para quê? Para toda generosidade. E a gente tem que viver uma vida boa mesmo nessa terra. A Bíblia diz: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus tem coisas boas para mim e para você. Mas é possível a gente viver contente já com aquilo que a gente já tem. E aprender a viver uma vida plena com aquilo que já tem chegado em nossas mãos. Crendo que Deus pode fazer mais, com certeza. Ainda como a gente falou, essa é a vontade de Deus. Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Mas entendendo que Deus já nos tem dado tudo o que nós precisamos. Mas rapaz, as contas não batem não. Aquilo que eu estou ganhando hoje parece que não vai dar para o dia de amanhã não. Confie em Deus. Não se preocupa com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque Deus é bom. Ele se alegra na sua prosperidade. Ele quer o seu bom e Ele nos proporciona tudo ricamente para o nosso prazer. Essa é a vontade de Deus para nós. Uma vida de prosperidade. Mais uma vez, uma vida de prosperidade não quer dizer que todo mundo vai ser multimilionário. Mas que todos nós não precisamos passar por falta. Todos nós não precisamos viver na miséria. Todos nós não precisamos viver só tendo o suficiente para matar a fome do dia. Deus tem para todos nós uma vida de ampla suficiência. Enriquecidos em tudo, para toda generosidade, para que a gente possa usar esse tesouro dessa terra para juntar tesouros no céu. O que devemos fazer mesmo é atentar ao que temos feito com o dinheiro que tem chegado em nossas mãos. Se temos feito mau uso, se temos usado para suprir apenas nossa necessidade, se temos andado com avareza. Mas isso são conversas para as próximo domingo. Eu quero gerar mesmo para você esse gostinho de expectativa para o próximo domingo.
para a gente aprender a fazer bom uso do nosso dinheiro. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? E eu sei que a gente vai prosperar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque a gente vai fazer bom uso, bons mordomos daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? O Senhor tem prosperidade e bênção para nossas vidas. O que a gente precisa fazer é só não botar o nosso coração nisso, e o Senhor supre. Esse é só um detalhe da nossa vida. O dinheiro é só uma moeda de troca que o Senhor faz chegar nas nossas mãos para a gente fazer a vontade dEle. Mas a gente não tem falta de nada. A gente não tem falta de nada. Só basta a gente recorrer para Ele, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Quando estiver passando por alguma necessidade, ou você vê alguém em necessidade, seja aquele que esclarece a vontade do Senhor. Não seja o que faz, rapaz, dinheiro não é para gente não, rapaz. É porque eu nasci para viver uma vida miserável. Ninguém nasceu para viver uma vida miserável. Deus não tem miséria para a vida de ninguém. Isso é tudo consequência do pecado. Desigualdade, falta, até o descontrole na finança é falta de domínio próprio. Mas aí vocês já fomos resgatados de tudo isso, para viver uma vida de abundância. Eu estou a dizer, com ampla suficiência, enriquecidos em tudo, para toda generosidade. O Deus que nos proporciona tudo ricamente para o nosso prazer. Não porque o nosso prazer está nas coisas desse mundo, mas Deus gosta de lhe ver feliz. Se torne preenchido por Deus, se torne completo em Deus e entenda que Deus é tudo para você. E aí esses detalhezinhos da vida, Deus vai proporcionando também. Mas são os detalhes, amém? Não bota seu coração nisso não. Não bota, eu vou buscar a Deus, obrigado Deus, porque o Senhor me deu tudo. Aí fiquei rico. Só para terminar, eu sei que o tempo já acabou, mas eu gosto do Salmo 27. Davi ele diz assim: ainda que se acampe um exército contra mim, não temerei. Ainda que estoure guerra, mesmo assim ficarei tranquilo. Aí ele diz assim: uma coisa pedirei ao Senhor. Eu gosto muito dessa passagem, porque se ele diz que tinha um exército contra ele, se ele diz que podia instaurar uma guerra contra ele, uma coisa eu peço ao Senhor, eu peço livramento. Eu peço que o Senhor me livre, porque a situação está apertada. Um exército contra mim, acampando. Mas ele diz: uma coisa eu pedirei ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu tempo. Aí sabe o que ele diz depois? Pois ele me livra. Sabe o que era que Davi pensava? Rapaz, a situação pode estar apertada, mas eu só quero uma coisa: eu quero estar na presença do Senhor, e eu sei que Ele vai me livrar. Ei, o que é que a gente busca? É o Senhor. O Senhor é que vai nos preencher, o Senhor é que vai nos dar alegria. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vida não dê o seu fruto, todavia eu me alegro no Senhor, e eu sei que Ele provê. A gente fica tranquilo, sabendo que Ele não provê, mas a nossa busca é Ele. A nossa busca é Ele, e a gente é preenchido e completo nele, e Ele nos livra. Amém? Uma coisa a gente pede, uma coisa a gente busca. O resto é certo, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Você seja ricamente abençoado, né, na prática dessa palavra, enriquecido em tudo, com ampla suficiência. Inclusive, incentivo você a utilizar dessa ampla suficiência que você já tem para trazer algo para a ciência social, para completar as cestas, para que os nossos irmãos que estão passando por uma necessidade agora, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 8, para que a abundância que vocês têm agora supra a falta que eles têm nesse momento. E esse é o corpo de Cristo, a nossa abundância agora supra a falta na vida de alguém. Amém? Deixa eu